Não saber que é crime pode te isentar de responsabilidade penal. Sabia disso? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver por quê. Pessoal, bem-vindos ao Compartilha Direito mais uma vez. Eu sou a professora Bruna e hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto polêmico para o direito penal, que é a possibilidade de você se livrar de responsabilidade penal, quer dizer, ser isento de pena, quando consegue demonstrar que não sabia que determinada prática, determinada conduta, um comportamento era crime. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que é muito clássico nas aulas de direito penal. Você sabia que se você estiver andando meio distraído, com o celular na mão, a pé mesmo, tá? E tropeçar em uma planta ornamental da prefeitura, num canteiro da prefeitura, por exemplo, ou qualquer outro logradouro público, local público, você está cometendo um delito? Você está cometendo um delito previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Eu vou colocar a redação aqui porque eu esqueci o número do artigo, tá? Mas a lei é a Lei 9.605 de 1998. O crime, pessoal, de maus tratos, veja bem, maus tratos a plantas ornamentais, e essa é a modalidade culposa, que você acabou maltratando a plantinha sem querer, porque estava distraído mexendo no celular. Olha só, isso é crime. Professora Bruna, mas isso é um absurdo, porque eu aprendi lá no primeiro ano de direito, ou então, se você não é estudante de direito, você já deve ter ouvido essa frase por aí, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para se eximir de responsabilidade jurídica. É verdade, pessoal. Essa regra geral, ela parte de um pressuposto que todo cidadão brasileiro tem que conhecer o direito vigente no seu país, não interessa a condição concreta do indivíduo, né? Então, o princípio da inexcusabilidade do desconhecimento da lei. Acontece que para o direito penal não é bem assim, porque nós temos no nosso artigo 21 do Código Penal, mais ou menos a seguinte frase. Aliás, na verdade é um artigo composto de duas frases. A primeira frase diz assim: o desconhecimento da lei é inexcusável. Inexcusável significa indesculpável, né? Mas a segunda frase vai dizer o seguinte: o erro quanto à ilicitude do fato ser inevitável isenta o réu de pena. Se evitável, atenua a sua pena de 1/6 a 1/3. Olha que interessante. Então, muitos autores de direito penal, para explicar esse artigo 21, fazem uma diferença. Uma coisa é você desconhecer a lei, outra coisa é você desconhecer a ilicitude da conduta. Quando essa conduta se apresenta para você, claro, isso é uma falsa representação da realidade, mas essa conduta se apresenta para você como lícita, como não proibida. Quer dizer, você não sabe que aquilo ali, que existe uma norma penal proibindo aquele comportamento e atribuindo uma pena caso você pratique. Desconhecer a lei, basicamente, segundo dizem os doutrinadores, os autores de direito penal, seria desconhecer o papel escrito. Então, veja, você sabe, por exemplo, que é crime dar golpe do Pix. Você sabe isso, mas você não sabe exatamente qual artigo que é, né? Então você conhece a ilicitude da conduta, mas você não conhece exatamente a lei. Então desconhecer a lei é uma coisa, desconhecer a ilicitude é outra coisa. Isso é o que comumente se tenta distinguir aqui para a gente poder trabalhar essa ideia do erro quanto à ilicitude do fato. Esse erro, pessoal, tem nome, tá? É erro de proibição. Erro de proibição é o nome dado pela doutrina, tá? Esse erro de proibição, como diz o artigo 21, pode ser inevitável ou evitável. O inevitável é aquela situação na qual a pessoa não sabe que é crime determinado comportamento e nem poderia saber. Eu vou avaliar, nessas circunstâncias, as condições pessoais dessa pessoa. A idade, a escolaridade,
o local em que vive, a cultura do local em que vive. Nesse gancho, pessoal, puxo um tema que é muito interessante, eventualmente a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, que é o chamado erro culturalmente motivado. É uma espécie de erro de proibição. O professor Raul Eugênio Zaffaroni fala muito sobre esse erro de proibição, essa forma de erro culturalmente motivado. Que é aquela circunstância na qual o sujeito, dentro de uma determinada cultura, tem aquela prática que para nós pode ser considerada criminosa, mas que para eles é considerado não só não criminosa, como positiva, uma conduta positiva, aquilo tem que ser praticado entre eles, né? Então, na cultura de um determinado grupo, aquela situação, aquele comportamento, não só não é crime, como é, às vezes, algo positivo, algo que a comunidade faz comumente, às vezes até é obrigado a fazer, né? Então, pessoal, é isso. Desconhecimento da ilicitude pode sim isentar de responsabilidade ou, eventualmente, quando considerado evitável esse erro, que significa, olha, não sabia que era crime, mas tinha condições de saber. O exemplo que eu gosto de dar é do estudante de direito, né? O estudante de direito às vezes não sabe que determinadas condutas, ou mesmo até já formado em direito, né? Muita gente formada em direito não vai conhecer todos os crimes que estão vigentes aí na legislação brasileira, né? É impossível, na verdade, conhecer todos. Mas tem condições de saber, né? Porque trabalha com isso, então vai se informar melhor. Então esse seria o erro de proibição evitável, que aí, apesar de não ser isento de pena, atenua ou diminui essa pena de 1/6 até 1/3. Gostou de saber dessa novidade, que não é bem uma novidade, isso já existe há muito tempo, né? Se você gostou, então compartilha com um amigo, manda aí no grupo da família, né? Gera uma polêmica, de repente, no grupo da família, uma briga, uma discussão no almoço de domingo. E não se esqueça, claro, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu, pessoal!